Nada disso foi feito, né? Você já imaginou se Jesus tivesse escrito qualquer coisa? Ele só escreveu na areia. De acordo com o relato dos evangelhos, não há nenhuma menção a Jesus escrevendo nada, exceto em João 8, enquanto acusavam a mulher adúltera, ele estava acocorado, escrevendo no chão. E depois que ele levantou e disse: quem dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro a atirar pedras, ele se acocorou de novo, se abaixou e continuou escrevendo no chão. E depois passou o pé e apagou. Graças a Deus ele não deu esse valor midiático todo ao texto escrito. Ele conhecia as escrituras todas do Velho Testamento, a tal ponto que ele levou os seus discípulos a conhecerem o que a seu respeito constava em todas as escrituras do Velho Testamento. É o que nos é dito que ele fez após a ressurreição, durante 40 dias e 40 noites, ele levou os seus discípulos a conhecerem tudo que a seu respeito constava em todas as escrituras. Mas ele não mandou os seus discípulos seguirem e obedecerem às escrituras do Velho Testamento. Ele mandou que eles vissem tudo que a seu respeito, tudo que era acerca dele como profecia, tudo que se cumpria nele e tudo que era como ele, para ser vivido, para ser encarnado. Não tinha nada do Velho Testamento que era para ser obedecido se não fosse conforme Jesus tinha ensinado os seus apóstolos a viverem, a perdoarem, a não julgarem, a não apedrejarem, a não se tornarem senhores dos homens, a não viverem segundo a aparência, mas segundo a reta justiça no coração, com o coração quebrantado. O maior é o menor, o mais importante é quem serve o máximo possível a todos. Ele virou tudo ao contrário. A lei de Moisés tem testemunhos sobre ele, mas a lei de Moisés é infinitamente menor do que o Evangelho, na sua profundidade, na sua grandeza, na sua aplicação perpétua aos seres humanos. O Evangelho as leis de Moisés tiveram prazo. Elas caíram em obsolescência até do ponto de vista humano, das legislações futuras muito melhores. Agora, espiritualmente, então, nem se fala. O Evangelho é para a salvação e para ensinar a gente a se tornar semelhante a Cristo. Então, graças a Deus, ele não escreveu nada, senão ninguém ia ler o que ele escreveu. Iria ser cultuado, um pedaço de papel. O Evangelho de Cristo ia virar amuleto para o pessoal carregar. O meu Evangelho de Cristo, se eu tiver com esse Evangelho aqui, nada vai me acontecer. Eu vou pregar na minha testa. A essa altura já teria gente com esse papel, esse pergaminho que Jesus escreveu, que seria um papelzinho, e nem seria um livro grande, porque Jesus não tinha vocação para ficar escrevendo textos. Ele tinha vocação para ser a palavra e não ser uma escritura, ser a palavra. Mas não fora isso, meu Deus, isso teria virado a razão das piores guerras do mundo. Todo mundo querendo guerrear para ter o original de Jesus, ou mais próximo do original do texto que Jesus escreveu. Ia ser um culto ao formato da letra, ia ser um culto a todo, um culto ao aramaico, um culto a tudo. Graças a Deus, não. E também ele não deixou nada escrito, porque o que ele veio ensinar no seu todo não cabe em nenhuma escritura.
Por isso a Escritura é narrativa sobre ele. É narrativa. Ela não é descritiva dos detalhes dos princípios. Os princípios, ele ensina como princípios. Os aplicativos, ele não detalha, porque se ele detalhasse para aquele tempo dele, ele faria com que as pessoas levassem o aplicativo mais a sério do que o princípio. Ora, sem dar aplicativos, as pessoas já engessaram os princípios e associaram o aplicativo ao que os apóstolos, como Paulo, fizeram, apenas de maneira relativa, para diminuir um problema relativo e local. Mas nós, e depois o cristianismo, resolveram absolutizar o aplicativo ao invés de ficar com os princípios. No Evangelho você tem os princípios. Na vida, cada cristão, em cada geração, cada discípulo, com base nos princípios, tem que aprender o aplicativo. Por isso, os 4 evangelhos que a gente tem são narrativos. Não são teológicos, filosóficos, doutrinários, nem descritivos. São narrativos, são aplicações de princípios. Não explica os princípios, diz, é assim. E Jesus diz, quem quiser saber se é verdade, pratique. Está em João 7, 14 a 17. Pratique e saberá que é verdade. Não é através de estudos do aramaico, nem do hebraico, nem do grego que você fica sabendo se é verdade. Você fica sabendo, sem saber nenhuma dessas línguas originais, mas tendo ouvido, pelo menos, ouvido o princípio, mesmo que você não saiba ler, como a maioria dos que foram evangelizados nos primeiros séculos não sabiam ler, só ouviam e criam no que estavam ouvindo. Se ouvir e botar em prática, como Paulo diz em Romanos 10, se ouvir e crer no coração, vai experimentar a verdade, a realidade, a praticidade, a objetividade do que Jesus ensinou como realidade cumprível na nossa existência. Então, graças a Deus ele não escreveu nada, mas os apóstolos escreveram 4 evangelhos excelentes a respeito dele. 4. Tem alguns outros chamados apócrifos, que tem às vezes um verso aqui, outro verso ali, interessantes, mas que não acrescentam no todo. Eu não sinto falta de nenhum deles. Nenhum deles. Nenhum deles se equipara aos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento atual, que foram separados depois do 4º século para figurarem nessa biblioteca que a gente chama de Novo Testamento, que estão dentro dessa biblioteca maior, chamada de Bíblia, que tem os livros dos judeus. Então, nada precisa ser acrescentado aos 4 evangelhos, nem tampouco as cartas dos apóstolos. A gente só precisa aprender a ler as cartas dos apóstolos a partir dos princípios dos evangelhos. Porque a gente vê que tem coisas que Pedro disse que eram aplicativos da hora. Tem coisas que Paulo disse que eram aplicativos da hora. Mas em ambos os apóstolos você encontra o princípio universal e o aplicativo circunstancial, como você encontra em João, na primeira epístola dele, quase só princípios. Princípios. Na segunda epístola e na terceira ele faz alguns aplicativos, mas na primeira epístola só princípios. Então nós temos os princípios. Quem é que precisa mais do que princípios? Para algo que tem que perdurar eternamente, não pode ser oferecido senão como princípios, sem detalhamentos descritivos, senão ele perde a durabilidade, perde o efeito, perde a validade, porque as pessoas ficam associando o princípio, especialmente os inimigos do princípio e da prática, ao aplicativo, que é sempre relativo, circunstancial e passageiro. Não deixou nada
retratado sobre ele, porque Jesus não era um metrosexual da Galileia, e nem era um homem rico. E se fosse alguém com essa possibilidade, ele não deixaria, porque ele conhecia a capacidade que as pessoas tinham de fazer idolatria. Ele não deixou construírem 3 tendas simbólicas, uma para ele, outra para Moisés, outra para Elias, no Monte da Transfiguração, porque iria virar a serpente de Moisés, iria se transformar em objeto de culto. E Jesus não deixaria, sob hipótese alguma, que alguém fizesse um picture dele, uma pintura dele, porque seria para transformar em idolatria. Idolatria, na mesma hora, ninguém iria mais querer saber de nenhuma palavra. Ia ser só guerra para ver quem é que ficava dono do quadro, meu filho. Você não entendeu nada sobre a natureza humana, como ela é idólatra, medíocre, pequena, supersticiosa. A mesma coisa é retrato falado. Os apóstolos também, graças a Deus, aprenderam isso de saída, né? Eles aprenderam que esses retratos falados eram furada, total, total, total. Então, nenhum deles tentou descrever Jesus, nenhum deles. Não tem nenhuma alusão ao tamanho dele. Jesus era mais alto, era mais baixo, aos olhos dele, a compleição física. Não tem detalhamento nenhum sobre a roupa que ele vestia, só diz que era tecida de alto a baixo, mas não diz a cor, não diz nada. Não diz quantas vezes ele trocava de sandália por caminhada. Não tem um detalhe. E Jesus se retirando num lugar à parte para esvaziar o ventre e se ficar mais confortável fisicamente, voltou. Não tem alusões a nada de coisa nenhuma. Então Jesus, extremamente suado, pediu um copo d'água à samaritana. Não, só diz que ele estava com sede. Claro que ele devia estar suado, mas imagina só, se Jesus desse ênfase ao seu próprio suor, se ele desse qualquer ênfase, se ele passasse a curar os doentes todos usando saliva. Foi só um. Mas se ele passasse a curar todos os cegos passando saliva nos olhos, ele passou saliva nos olhos de um cego e na língua de um mudo, gago, mudo, lá na região de Betsaida. E foi só isso. Agora imagina, se ele fizesse isso sempre, ia ter gente dizendo, dá uma cuspidinha aqui para mim que eu vou guardar. É todo mundo querendo se salvar no cuspe de Jesus. Ia ser uma miséria já desde o início. A gente já está numa miséria. Sem ele ter feito nada disso, imagina se ele tivesse dado ênfase a essas coisas. Descrições dele, por exemplo. A única descrição que se tem de Jesus é uma coisa totalmente falsa, que foi escrita por um cara chamado Publio Lentulus, e que é uma descrição brega, que você encontra... Escreve aí, Braulio, Publio Lentulus sobre Jesus. Você quer no Google? Lentulus, aí no Google, para depois você mostrar quando eu pedir. Publio Lentulus sobre Jesus. Deve estar aí no Google, meu Deus. No tempo que não tinha Google, era fácil achar. Mas é uma coisa horrorosa, feia. Foi feito assim para construírem um Jesus anglo-saxão, europeu, com características muito nórdicas, algumas delas, não tem nada a ver com ser judeu do primeiro século em Israel, criado em Nazaré da Galileia, no sol, no calor, no perrengue, no frio, no serrote, no martelo, no formão, na farpa entrando no dedo, na mão grossa, na cara marcada,
no cabelo que não era lavado todo dia nem toda hora, que podia ficar uma semana, 2 semanas sem um banho, sem nada disso. Quando chegava cheio de suor, ele não vinha cheirando a perfume egípcio, nem de nenhum outro lugar. Ele chegava cheirando a suor, a caatinga de suor, melado, como os outros homens chegavam. Quando entrava numa casa, ele lavava o rosto, lavava os pés, lavava as mãos. Se ele tivesse muita intimidade, ele tomava um banho. Do contrário, eles se lavavam nos riachos, no caminho. Era coisa de visita de homem a um rio, se lavava ali. Rios de pouca água se jogavam, iam adiante para as mulheres também poderem fazer a mesma coisa. Era um grande acampamento a vida dele. Então, esse Públio Lentulus, que eu não sei se o Braulio já achou, Sim. quem? Já achou, Braulio? Eu achei, tem aqui, né? Ele é um senador, Públio Lentulus, né? Mas ele tem um outro nome, Cornélius. Isso aí é próprio do Império Romano, né? Vou colocar aqui a imagem que eu peguei do Google aqui. Certo. Né? Eu botei Públio Lentulus Cornélius sobre Jesus. Não coloquei Cornélius, mas o não Google precisa, adicionou. Só... O Google adicionou para basta isso. Não, o nome dele conhecido na história é Públio Lentulus. Então, pode ler, por favor, que eu não consigo ler. Públio Lentulus é um personagem citado no livro há 2000 anos atrás. Sim. Aqui tem uma falando também da parte espírita também. O Chico Xavier cita ele aqui. Porque ele gostava dessa descrição. Tem um monte de gente que gosta dessa descrição brega. Essa é a imagem de Jesus aqui, ó. A imagem de Jesus que ele criou. Isso aí também é outra coisa brega que não tem nada a ver com a história. Vamos em frente, Paulo, que eu estou perdendo tempo aqui. O que a gente tem para ler do Públio Lentulus sobre Jesus, quando ele diz Lentulus. O cabelo dele era cor de mel, os olhos... Ele escreve uma carta, né? A Tibério. Por favor, vamos ler a carta, então, por favor. É porque a carta é longa demais, eu não estou achando o lugar que vai falar. Peraí. Aqui, achei, ó. Achou, claro. Tá aqui, ó. Sabendo que deseja conhecer, quanto a narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus. Pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, de todas as coisas. Aqui não tem nada falando sobre Pode ir, rapaz, acredita em mim. Criador do céu e da terra. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. Vai começar, ó. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, cabelo longo, e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes, ou seja, castanho claro. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, cabelo partido no meio. Na forma e nos uso nos nazarenos. Conforme a moda dos nazarenos, sim. Conforme a moda, mas ele fala na moda em uso. Forma em uso, moda, né? O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. Pô, Jesus mó galã, né, cara? Pois é, cara, olha aí. Vai lá, como a mãe dele consegue, por favor. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos. Não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade.
Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Olha. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença de pessoa, na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. Pois é. Então é essa a única narrativa antiga que se tem de Jesus, e todos os autores, os estudiosos, os especialistas dizem não ter nenhuma dúvida que esse texto de Públio Lentulus foi uma interpolação, foi essa parte dessa descrição, foi uma interpolação cristã que se fez como exaltação a Jesus. E porque é óbvio que o Jesus da Galileia não tinha absolutamente nada a ver com essa pessoa pintada aí, descrita aí. Nada, nada, nada. Mas você vê a desgraça de uma descrição como essa, é que isso padronizou as tentativas tolas, porque, ao meu ver, fazer retrato de Jesus é babaquice geral e total e absoluta. De propósito, que ninguém sabe qual é o rosto dele, nem como era. Faz parte da necessidade de não trazer fisicalidades para as pessoas, porque elas não sabem viver em espírito e em verdade. Elas precisam de um templo, elas precisam de relíquias, elas precisam de objetos, elas precisam de imagens, elas precisam de esculturas, elas precisam disso tudo. E Jesus não estava aqui para reforçar nada disso. Então, esse texto aí é uma tentativa de criar um Jesus fascinante, empolgante, lindo, irresistível, e que não condiz com os evangelhos. Quando ele foi traído por Judas, ele era tão pouco óbvio, e esse Jesus aí de Públio Lentulus é absolutamente ímpar, singular. Vejam os traços de singularidade que ele aponta aí. Ele diz, o rosto dele é isso e aquilo, o olhar dele era como o da mãe, os cabelos eram assim, eram assado, a altura, isso e aquilo. Era um cara irresistível, não dava para olhar. A gente ou é seduzido ou caía no choro. E não é verdade. Quem lê os evangelhos sabe que não é nada disso. E quando foi para trair a Jesus, Judas ainda deu uma senha de tão comum que Jesus era. Se Jesus não fosse comum, ele ia dizer, vocês vão ver, na hora que olharem para ele, vocês vão ver que ele é ele. Mas não era assim. Tinha que ter uma senha. É aquele a quem eu beijar, porque ele era tudo, menos óbvio. Foi depois que Judas o beijou que foram e prenderam a Jesus, porque ele não era óbvio. E esse ser descrito por Públio Lentulus é quase um nefilim de beleza extraterrena. É um Noé do livro de Enoque, que nasceu com luz nos olhos. É uma coisa muito mágica. E o Cristo, que o livro de Isaías descreve, olhamo-lo, se diz, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, nós dele não fizemos caso. Basta ficar aí para ver como
Não havia essa atratividade sedutora de passarela, de modelo, de manequim, de gatão. Não tinha nada disso. Então, meu filho, graças a Deus, essas coisas não foram escritas nem deixadas, porque sem serem deixadas, a gente já conseguiu transformar o cristianismo num culto a relíquias. A relíquias é um negócio horroroso. O cristianismo é uma religião pagã. Os judeus, boa parte deles, não quer ter nada a ver com o cristianismo também, por causa do paganismo. Inclusive do próprio paganismo dos evangélicos, e dentre eles os pentecostais, com relação ao culto ao Estado de Israel e à terra de Israel. Eu vejo guias e amigos meus de Israel dizendo: esses caras, protestantes pentecostais, vêm para cá, eles têm mais culto pelas pedras de Israel do que nós, judeus. Eles são mais fanáticos pelo Estado de Israel do que a maioria de nós, judeus. Isso sem ter nada. Imagina se eles tivessem relíquias, as cruzadas. E o mito do Santo Grau, que está vivo até hoje, em todo lugar é Santo Grau, é Santo Grau. Graças a Deus, por exemplo, onde está a Arca da Aliança? Graças a Deus ela foi desaparecida. Nos dias do rei Ezequias, mais ou menos, ela foi sumida. Tem as versões e as teorias, mas ela mesma, graças a Deus, desapareceu. Se não, imaginem só, não haveria relíquia a atrair maior atenção de judeus, cristãos e muçulmanos e a produzir guerra pela tentativa de dominar aquela máquina de poderes, aquela relíquia de poderes. Graças a Deus, não. Porque todas as vezes que você diz para um ser humano que essa água foi tirada de um lugar sagrado, segundo a idiotice humana, foi água do Jordão. Me dá. Está toda poluída, meu irmão. Faz mal beber essa água. Um exame você vai ficar assustado com tudo que você encontra aqui dentro, com todos os elementos de natureza fecal, inclusive, que você encontra aqui. Para com isso. Vai beber água de pé da tua casa, onde você conhece a fonte. Deixa de ser idiota. Então, não estou falando isso com você não, viu, meu filho? Com todo mundo que fica nessa expectativa, nessa busca. Não são os discípulos do Santo Sudário. Eu, por exemplo, viajo e adoro arqueologia, adoro paleontologia, adoro pesquisas diversas, porque eu não tenho nenhum tipo de fixação em nada nem em ninguém, é só conhecimento histórico. Quanto mais conhecimento histórico, geográfico, arqueológico eu tenho, melhor eu entendo a leitura da Escritura, a compreensão dos tempos, das eras, e melhor é a minha consciência dos princípios do Evangelho para fazer os aplicativos dele. Decorrem de um conhecimento universal também amplo, de natureza humana, de história humana, de mitos humanos, de uma quantidade imensa de coisas que me constituem, pelas quais eu agradeço a Deus, porque também já nasci numa casa onde o mito era só uma forma de linguagem, não era algo para ser crido. Então eu sou um cara que já nasci sem mitos, nasci sem messias humanos, nasci sem nada disso. Só tinha dentro de mim um espaço que foi ocupado por Jesus e de maneira absoluta. E do jeito que ele é narrado nos evangelhos. E eu nunca precisei de uma imagem de Cristo, ou de uma impressão de Jesus, para nada. A impressão mais próxima que eu tenho de Jesus é o meu rosto. Quando eu olho para o meu rosto, eu peço a Deus todo dia, no espelho, que eu ganhe uma face que traga as impressões do rosto de Cristo, do amor de Cristo,
que a minha vida carregue as ações de Cristo, os gestos de Cristo, que eu seja um pequeno Jesus, que quem olhe para mim veja um pequeno Cristo. É aí que eu projeto Cristo em mim, ele vive em mim. Eu tenho que ser a pessoa mais parecida possível com ele, eu tenho que ser o melhor retrato dele hoje. O que passar disso é idiotice de quem quer um Cristo fora de si para adorar. O meu Cristo me habita e ele vai mudando o meu ser, meu comportamento, meu espírito, meus modos, minha forma de olhar, de interpretar, de ver, vai transformando a minha própria face, não o meu molde facial, mas a minha luz facial, a luz do meu olhar, a luz do meu sorriso, a luz do meu acolhimento. Tudo que existe em mim de luz e graça procede do Cristo que me habita. E eu sou a imagem de Deus mais próxima de mim mesmo que eu posso ter, e a imagem sobre a qual eu tenho maior ingerência de mutação, de mudança, de aperfeiçoamento, de aformoseamento, de transformação, de regeneração. Sou eu, a face de Cristo, a carta de Cristo, o Evangelho de Cristo, apresentado a você, meu irmão, assim como Ele quer que você seja o Evangelho dele, apresentado ao mundo. Tá bom, querido? Um beijo.